Eu não sei dizer a você se é um plano, cara, organizado pelo Cebolinha para deixar o torcedor menos favorecido fora do estádio. Mas que as decisões todas, elas de alguma maneira contribuem para isso, eu não tenho nenhuma dúvida, cara. Assim, na medida que você faz um, um programa de sócio-torcedor que acessa o estádio e praticamente ocupa o estádio inteiro com esse programa, você está deixando de fora uma parcela da população que teria condição de pagar talvez um ingresso de um jogo no mês, e não um programa de sócio-torcedor que tem um custo mensal relativamente importante, né? Então, assim, eu não sei te dizer se os clubes se reúnem numa salinha, na sala de justiça e decidem, vamos fazer isso dessa maneira. Mas que há um movimento, assim, de fato, em tornar o esporte, o jogo, o evento do futebol mais caro, de tal forma que ele torne quase que proibitiva a participação de pessoas de classes menos favorecidas, isso eu não tenho nenhuma dúvida, cara. Assim, basta ver a quantidade de ingressos que são disponibilizados fora do programa de sócio-torcedor com preços acessíveis. Porque não é só ter ingressos fora do programa, que já é um problema, né? Porque você tem estádios que praticamente o estádio todo está pro programa. Mas você tem uma parte dele que é destinada para o torcedor comum. Quanto custa esse ingresso? Né? Qual é o torcedor que pode acessar esse tipo de ingresso, entendeu? É muito caro, é muito caro. Então, assim, diferente do que, não sei como o Tim colocou que na Inglaterra há um processo mais estruturado disso, até porque lá o turismo, de fato, dentro do estádio, deve ser uma parcela muito grande do público dentro do estádio. Aqui no Brasil, eu diria que ainda tem talvez um percentual menor, já que você tem realmente muita gente que vai ao estádio que gosta de futebol. Embora tem uma discussão que também é marginal, que a gente está falando aqui, mas é relevante demais, o efeito que essa mudança do perfil de público tem causado dentro dos estádios. Não tem uma, nem duas, nem três torcidas, grandes torcidas do Brasil, que reclamam hoje de como a atmosfera do estádio está mudando muito para pior a partir dessa mudança do perfil do público que frequenta o estádio. Cada vez menos cara de torcida, cada vez mais cara de cliente, que foi assistir um espetáculo e bater palma na hora do gol. Cara, não é esse o jogo de futebol que nenhum de nós se acostumou a ver. Mas está mudando, não é mais assim. Cara, eu não sei, assim, o jogo de futebol, o estádio de futebol que eu me acostumei a ver, ele ferve durante o jogo, ferve antes do jogo, ferve depois do jogo, e é assim que a gente construiu uma atmosfera de espetáculo de futebol. É esse espetáculo que as pessoas se interessam em ver, pelo menos o que eu gosto de ver é isso, né? Veja, olha que debate rico, né? A gente está falando aqui de segmentação de mercado, de precificação. A gente está falando, por exemplo, de um ponto fundamental que Tim traz quando ele fala, não, há movimentos na Inglaterra que querem substituir a pessoa que paga o carnê, né, pelo turista que vai assistir. E se você é um clube, é óbvio que você olha hoje para esse mix de pessoas que vão assistir seu jogo, e lá você vai encontrar quem é o torcedor, quem é o fã, quem é o consumidor, quem é o turista. E talvez, de fato, você tenha mesmo, né? Há uma mudança muito clara de perfil das pessoas que frequentam o estádio. A gente está falando também de uma mudança, de um choque geracional muito grande, que também tem que ser colocado aqui, porque, de certa forma, a gente também romantiza o passado. Quando a gente olha para trás e a gente vê como a nossa geração cresceu assistindo futebol em estádios que hoje a gente romantiza em determinados aspectos, eu não estou criticando isso, não, a gente pode romantizar. A gente, aliás, tem uma tendência muito grande, né, de romantizar grande parte, né, do nosso... memória afetiva. Claro. Mas essa nova geração que está chegando, e há inúmeras pesquisas que mostram que os nossos filhos têm com o futebol uma relação completamente diferente. Aquilo que nós vivemos em termos de ambientes... Porque, veja, Anderson traz um ponto que eu acho que, de novo, brother, é fundamental. Por que a inflação de serviços de lazer e entretenimento cresceu dessa forma? Porque se as coisas custam mais caro, é porque elas têm mais valor. É isso aí. É porque valor percebido. Valor percebido. Há uma nova geração de pessoas que vê na experiência algo muito mais importante do que na aquisição de um bem. Total. A prestação de um serviço e a compra de um bem são elementos de consumo, momentos de consumo completamente diferentes. Vou lhe dizer, só para acrescentar nesse raciocínio seu. Venha. A prova disso é a mudança de mix de lojas nos shoppings. Sim. Pode perceber que lojas de roupa, eletrodomésticos estão diminuindo a quantidade da presença delas em shopping. Isso. E está aumentando o serviço, fast food, por causa disso.
Porque o cara está mais preocupado em experiências do que em ter objetos. Qual é a grande diferença, Tchelo, entre você comprar um bem e você comprar um serviço? Quando você compra um bem, você compra o direito de posse. Há uma transferência, inclusive jurídica, de posse. Sim. Quando você compra um serviço, você compra o direito de uso. Você não está comprando a posse de nada. Você está comprando o direito de uso. E o direito de uso tem a ver com... É uma característica do serviço, a perecibilidade. Ele só existe enquanto ele está sendo prestado. Depois que ele foi prestado, ele não existe mais. Diferentemente de um bem que você compra, estoca, bota na sua casa. Serviço, ele só existe no gerúndio. Ele só existe enquanto ele acontece. Portanto, quem compra o serviço que está comprando a experiência do consumo e não a posse do bem. Então há uma geração que vai para o jogo e que de fato está menos preocupada em comprar o jogo, em assistir a uma partida de futebol 90 minutos sentado dentro de um ambiente que não entende ainda e não transaciona bem com a nova geração de consumidores que vê na experiência de consumo algo que tem muito mais valor. Então, assim, eu não estou dizendo nem que isso é bom, nem que isso é ruim. Eu estou dizendo que o futebol raiz que a gente imagina no passado, ela traz uma carga de romantização e de memória afetiva que não se conecta com os valores e com os desejos de uma nova geração que está chegando e que quer ter na experiência de consumo. Perfeito. Por isso que a inflação de serviços de lazer aumentou tanto, porque nós damos mais valor a essas coisas. Nós damos mais valor às experiências que nós vivemos. Se isso é bom e se isso é ruim, bom, aí é uma discussão sociológica, filosófica, que eu acho importante, mas a gente não vai esgotar aqui. Mas, concretamente, há uma nova geração que está consumindo de forma diferente. Futebol SA. O negócio e a paixão juntos.